Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo a classificação de uma função polinomial de primeiro grau e esboço gráfico. O enunciado do exercício é o seguinte: para cada uma das funções a seguir, primeiro item, classifique em afino, linear ou constante. Segundo item, classifique em crescente, decrescente ou constante. E terceiro item, esboçe o gráfico usando pontos notáveis. Então aqui eu tenho as 4 funções que nós vamos trabalhar neste exercício, beleza? Então, gente, vou só fazer uma revisãozinha rápida aqui sobre os coeficientes, da função afim, ou da função polinomial de primeiro grau. A gente não sabe se ela é afim, Afim é o caso que a gente estudou mais, porém ela pode ser afim, linear ou constante. Então, nesse caso aqui, nesta revisão rápida, nós temos que uma função afim é uma função da forma x mais b, tá certo? Aí nós temos o seguinte, numa primeira classificação, nós temos que se o a for diferente de zero e o b for diferente de zero, então esta função é afim. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que isso significa no gráfico, quando a gente fizer o item 3. Você vai ver que é bem interessante. Você não vai precisar decorar essas informações que eu estou colocando aqui. Agora, se o a é diferente de zero, mas o b é igual a zero, ela é dita linear. E se o a é zero, aí o b pode ser qualquer coisa, ela é dita de constante. É dita ser constante. Aí nós temos um outro caso que é o seguinte: se o a for positivo, a minha função é dita o quê? Crescente, tá certo? Só para não perder espaço aqui. Então a minha função ela vai ser crescente. Se o a é negativo, ela vai ser decrescente. E se o a for igual a zero, da mesma forma que aqui, ela vai ser constante. Então o constante ele pode estar em dois casos. Certo? Então, o que acontece? Com base nesta pequena revisão, a gente começa a fazer o nosso exercício. Então, nós temos aqui o seguinte, solução. Temos que, aqui no item A função em questão é essa, f de x igual a 2x menos 4. Tá certo? Então, de cara aqui, eu já posso extrair os coeficientes dela, que é o quê? A é 2 e B é menos 4. Então, a gente pode resolver o item 1 rapidamente. Por quê? Porque enquadrou nesse primeiro caso. O A é diferente de zero e o B também é diferente de zero. Então, ela vai ser afim. Então, A diferente de zero, B diferente de zero. Ou seja, os dois são não nulos, a gente diz que ela é afim. Para o item 2, a gente tem que dizer se ela é crescente, decrescente ou constante. Mas vamos lá. Quando eu olho para esse cara aqui, 2x mais 4, o valor de A, que é o que importa para o crescimento, é o sinal de A, perceba que ele é o quê? Positivo. Então a minha função é o quê? Crescente. Então, por quê? Porque o A é positivo. Então a gente meio que ganha assim, rapidamente se você sabe essas regrinhas aqui. Mas a gente vai perceber que na hora do esboço gráfico, agora no item 3, a gente não precisa necessariamente decorar essas coisas. O A tem que ser diferente de zero, o B diferente, o A tem que ser diferente e o B tem que ser igual para ser outro caso. A gente não precisa decorar isso tudo, tá certo? Eu vou mostrar isso graficamente, o que significa. Só conserto aqui para ficar mais visível. Agora, no item 3, que eu considero o item mais importante desta questão, nós vamos esboçar o gráfico usando pontos notáveis. Que pontos notáveis são esses, gente? Olha. Na aula de teoria eu falei que os pontos notáveis esses são os pontos de interseção com o eixo x e com o eixo y. No caso, pelo menos, da função afim. Você vai ter outras funções que elas vão ter outros pontos notáveis. Então, quando eu olho para o gráfico de uma função afim, ela é uma reta. Vou pegar esse caso aqui. A gente pode ter uma reta descendo, subindo, cortando aqui o eixo x aqui na parte negativa e y na parte negativa. Então, assim, a gente pode ter uma série de possibilidades. Mas vamos pegar essa aqui específica. Então aqui, eu tenho esses dois pontinhos, que é o ponto de interseção com o eixo y, esse aqui, e esse aqui é o ponto de interseção com o eixo x. Então vamos botar assim, na interseção com o eixo y, o que acontece? O x é zero. Então a gente vai fazer o x igual a zero e vai achar uma coordenada y para a gente montar esse pontinho aqui. E na interseção com o eixo x, nós temos que o y vale zero. No caso do y pode ser também o f de x, porque y igual a f de x, Então a gente vai resolver essa expressão aqui, já sabendo que o y é zero, e vai achar o valor de x e vai ter um outro ponto. E aí a gente liga os dois, nós temos o nosso gráfico. É bem simples, tá certo? O item a gente demora um pouco mais para resolver,
porque a gente está revisando algumas coisas. Mas no item B você vai ver que isso vai ser bem rápido de ser feito. Item B, C e por aí vai. Então nós temos aqui o seguinte, olha. Nós temos, primeiro, a interseção com o eixo x. Neste caso aqui, o f de x, ou o y, se você preferir colocar, é zero. O que significa que o f de x é zero? Significa que 2x menos 4 ó, é zero. Aí aqui a gente vai ter que resolver para achar o x, porque o f de x, que é o y, eu já tenho. Então eu já tenho essa coordenada aqui, ó. Eu já sei que aqui vale zero. Eu quero achar agora essa aqui, que é o x. Então, continuando aqui, nós temos que 2x igual a 4. Passo o 4 para cá. Né? Continuando aqui, nós temos que 2x, quer dizer, agora já pode passar dividindo, né? X igual a 4 sobre 2, ele está multiplicando, passa dividindo esse 2. Então, né, que dá 2. Então daqui eu tenho um pontinho que é quem? 2 em x, que nós achamos agora, ó, e 0 em f de x, que é o y. Pronto, nós já temos o nosso primeiro ponto no nosso gráfico. Agora nós precisamos de mais um. Vamos para a interseção com o eixo y. Na interseção com o eixo y, o que acontece? O x ele vale 0. Então aqui, ó, aqui foi o y, que foi igual a 0. A gente botou f de x, mas é a mesma coisa. E aqui na interseção com o y, o x é 0. A gente sempre zera a outra variável. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Nós vamos calcular aqui o f de 0. É bem rápido esse aqui, ó. O f de 0 é o quê? 2 vezes 0 menos 4, que vai dar menos 4. Então daqui nós temos um outro pontinho, que é o ponto o quê? 0 em x, ó, e menos 4 em y. Então agora é só marcar esses dois caras. E nós temos pronto o nosso gráfico. Então vamos aqui, ó. Então tá aqui o nosso eixo y, nosso eixo x. Claro que hoje em dia a gente não usa mais o lápis, caneta, pincel para fazer gráfico. A gente usa soft, né? Só que assim, né, a gente está aqui estudando, entendendo o conteúdo. Então nesse ponto é importante você entender manualmente. Mas claro que se você vai fazer um trabalho, alguma coisa, hoje você já tem softs, né, para estar fazendo isso aqui. O software vai fazer isso por você. Tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos marcar esse primeiro ponto. 2 em x, 0 em y. Então ele está sobre esta reta aqui. O 2 ele está onde? Está na parte positiva. Ó. Vou marcar uma unidade, 2. Então essa reta vai passar aqui. Ela pode passar descendo, pode passar subindo, ou pode passar exatamente sobre o eixo x aqui, passando nele. A gente não sabe ainda se ela é crescente. Quer dizer, a gente até sabe, né? Crescente, ó. O bom de ter feito o item 2 antes é que você, de cara, você vê que ela vai ter que passar assim. Ou seja, à medida que eu ando da esquerda para a direita no eixo x, a minha reta tem que subir, ser crescente. Né? Então a gente já sabe que ela provavelmente vai cortar a parte de baixo aqui. Mas onde ela vai cortar? Aí é fácil, ó. 0 em x, tá aqui, desce 4 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4. Então o que você observa? É que as coisas batem. Né? Se você achou que ela é crescente, de fato, ó, ela deu crescente. A questão de ser afim ou não é o seguinte: se ela passa na origem, ela vai ser linear. Né? Como ela não passou, aí ela fica sendo afim. Seria mais ou menos um truquezinho gráfico para você. Se você começasse pelo item 3, você teria esse item e esse, após esboçar esse gráfico. Tá certo? E aí nossa retinha ela continua, né, indefinidamente aqui. Deixa eu só estender ela um pouco mais. Beleza? Então, temos aí feito o item A. Os outros itens, essencialmente, são muito parecidos com esse. Claro, tem algumas particularidades. Eu fiz questão de botar 4 casos relativamente diferentes para a gente ver todas as possibilidades. Inclusive, assim, na hora de esboçar o gráfico, um deles vai dar um probleminha e tal. Como é que a gente resolve esse problema? Né? Então, a gente vai estar fazendo isso aí para outros exemplos, aqui, nesse mesmo exercício. Então, vou apagar aqui, ó. Basicamente, eu vou deixar aqui, ó, no item 1, eu vou mudar aqui só para item B, né? Botar aqui B. Aqui, vou deixar aqui o 1 escrito, 2 escrito. Então vamos fazer basicamente a mesma ideia. Ó. Então, muita coisa aqui na questão se repete. Essa muita coisa é o padrão. Né? Então esse é um padrão. Né? Essas coisas aqui, saber se ela é linear, se é afim, se é constante, crescente, decrescente, e também esboçar um gráfico, isso é um padrão. Então nós vamos aqui agora o seguinte. Ó. A função agora é g de x igual a menos 2x.
Então, vamos lá. Na nossa classificação aqui, observe, ó, o que é o A aqui? Vamos extrair, ó. O A é menos 2 e o B é 0, porque não tem um termo independente. Então eu estou nessa classificação, o A é 0 e o A é diferente de 0 e o B é 0. Então ela vai ser o quê? Linear. Ó, a gente já ganha o primeiro caso, ó, linear. O primeiro item já está resolvido. Aí agora a gente observa o seguinte, quando a gente vem para cá para ver o crescimento, ó, o A ali é o quê? Menos 2, que é negativo, ó, ela é decrescente. Então a gente já sabe que o gráfico dessa coisa vai ser uma reta descendo. Ou seja, à medida que eu venho da esquerda para a direita, no eixo X, o meu fenômeno o quê? Decresce. É como se eu estivesse vendo o preço de uma ação, né? Ou o preço dos combustíveis. Esse aí sempre sobe, né? Só sobe, né? Dificilmente você vê a queda. Quando vê a queda é bem pontual. Então você olha no intervalo e você vê que à medida que o tempo passa, ou seja, o eixo do tempo, a gente caminha da esquerda para a direita, à medida que o tempo cresce, o preço o quê? Cresce. Então nós dizemos que o fenômeno é crescente. Então a gente começa a ver que essas palavras elas já estão presentes em muitas situações da vida, só que às vezes a gente não para analisar, tá certo? Então, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer a interseção com o eixo X. Então aqui o Y é 0. Então o G de X aqui é 0. Implica aqui. Só que aqui, claro, eu vou mudar, né? Vai ser G agora, né? Não vai ser mais 0. Então se o G de X é 0, né? Quem é o G? Menos 2x, ó. Menos 2x igual a 0, claro que fica fácil, né? X vai ser o quê? 0 sobre menos 2, que vai ser 0. Ou seja, nós temos esse ponto aqui, 0, 0. Tanto o y, que é o g de x, quanto o x deram 0. E nós continuamos, ó. X igual a 0. A gente vai calcular quem? O g de 0. Né? G de 0 é quem? Menos 2 vezes 0 deu 0. Ixi, olha o que aconteceu. x0, y0 também. 0, 0. Deu o mesmo ponto. Aí você fala, putz, eu não tenho dois pontos diferentes, eu até agora só tenho um. Vamos botar ele no gráfico, né? Então como é que eu traço o gráfico? Está faltando um ponto. Então você vai perceber que no caso das funções lineares, né, você tem que mudar um pouquinho essa questão dos pontos notáveis, porque você vai ter um ponto notável que coincide com o outro. Porque quando o cara passa aqui na origem, a interseção com o eixo X com o eixo Y é a mesma. Aí agora o que você sabe? Você tem informação, você sabe que ela passa o quê? Descendo. Então você poderia tranquilamente fazer isso aqui, apenas ligar. Mas eu vou te dar uma dica. Você pega um ponto, de preferência que seja um aqui e joga na função. O que seria, né, a g de 1? Seria o menos 2. Mas esse menos 2 é exatamente o coeficiente A. Ó. Então, na verdade, o 1 vai sempre, nesse caso da função linear, o 1 vai sempre no A, no valor de A. Então, aqui é menos 2, você marca aqui, ó, menos 2. Então, menos 2, ó. Não foi um ponto notável, porém, resolveu o nosso problema. E de fato, ó, ela deu. Você poderia pegar o ponto? Poderia, tranquilamente. Poderia pegar o 2, o 3, o menos 1. Tanto faz, mas claro, se você pegasse o menos 1, daria. Né? Que aqui eu já fiz a conta rápido, né? Mas vamos lá. Ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, ó, aqui é o próprio valor de A. Se você pegasse o menos 1, seria menos 2 vezes menos 1, daria 2 positivo. Ó. Daria positivo aqui, o menos 1 iria no 2 positivo. Não mudaria. Então, o que a gente fez? A gente escolheu aqui um ponto conveniente, 1. Certo? Então, no caso, quando você tem uma função linear, você não consegue achar dois pontos notáveis diferentes. O que você faz? Você pega um segundo ponto qualquer, e joga ele, calcula e marca. Tá certo? Então, você tem aí o gráfico. Beleza? Agora vamos para o item C. O item C ele volta a se parecer mais com o item A. Certo? É um item rápido que a gente vai resolver sem muitos problemas. Então perceba que o padrão, ó, a receita que a gente tem que fazer é a mesma. Ó. Aqui agora a função chama-se H, né? Ó. Só trocar aqui as coisas genéricas a gente repete.
Então nós temos aqui, ó, no item C o quê? H de x vai ser quem? 2 menos x. 2 menos x. Então daqui a gente já tira de cara que o valor de A é quanto, gente? Menos 1. Ó, porque é o cara que acompanha o x, embora esteja invertido, né, o termo independente apareceu aqui e o termo com x apareceu aqui. A gente tem que olhar o A, quem está acompanhando o x. Então é menos 1. E o B, ele vale 2. Então, com base nesta classificação, vamos aqui, ó. O A é diferente de zero e o B também é diferente de zero. Então, ela é afim. Então, essa função é afim. A diferente de zero, B também diferente de zero. 2. O A ali é menos 1, que é o cara que acompanha o x. Negativo, ó, decrescente. Certo? Então perceba que é muito rápido de se fazer. Então A menor que zero. O que é que a gente sabe? Que a reta novamente ela vai ser o quê? Descendo. Só que eu sei que ela não vai passar na origem. Ela não vai passar no encontro do eixo com o eixo y. Por quê? Porque é afim. Só se ela for linear. Como ela não deu linear, não vai passar. E aqui a gente faz agora as continhas, né? A interseção com o eixo x e com o eixo y. Então na interseção com o eixo x, o h de x é zero. Então 2 menos x igual a zero, ou seja, passa o x para um lado, 2 para o outro, vai ficar x igual a 2. Então nós temos o ponto quê? 2 em x, 0 em y. Ou 0 em h de x, né? Que a imagem desse cara é esse. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o seguinte. X igual a zero é o quê? É o h de zero que eu quero. Ó. Vai ser 2 menos 0, que vai ser 2. Então o que acontece? O 0 em x foi levado no 2 em h de x ou y. Né? Então a gente vai marcar esses dois pontinhos aqui. Beleza? A gente já sabe qual gráfico a gente quer achar. A gente quer achar um gráfico que não passa na origem, porque só quem passa na origem são os gráficos lineares, e desce. Então, muito fácil. A gente já tem informações suficientes para se a gente estiver cometendo algum erro bobo, né? Ah, traçou um gráfico que deu crescente, né? A reta ficou assim. Você já logo desconfia, porque não está batendo com o que a gente estudou na parte teórica, né? Então, ó, 2 em x, 0 em y. Então, 2 em x, eu marco aqui, ó. 1, 2. Marca esse pontinho aqui, ó. Tá aqui acima. Agora, 0 em x, 2 em y. Então, marco 2 aqui, ó. 1, 2. Aí é só ligar. Tá vendo? O legal, gente, aqui é o seguinte. Você não precisa acreditar que é isso, porque é o professor de matemática falando. Você vai lá, pega um softwarezinho, baixa ele no celular e veja. Software para esboçar gráfico de funções. Vai lá, digita essa função e vê se dá isso mesmo. Nunca acredite, porque às vezes a gente comete algum errinho, fala alguma coisa errada. Aqui não, esse exemplo é mais simples, mas é importante você estar sempre se questionando, viu? Às vezes a gente fala besteira e o aluno não pode aprender a coisa errada. Beleza? Então, item C, finalizado. Vamos para o último item, que é o D. O D, assim como o item D, tem uma particularidade na hora do gráfico. Tá certo? Eu vou falar qual vai ser. Mas também não é difícil. Então, vamos para o item D. Então, nós vamos... Deixa eu só apagar tudo aqui. Então aqui, vamos ter o item 1 do mesmo jeito, né? Vamos ter aqui o item 2. O item 3, agora a função mudou para cá, né? Então, gente, ó, o que acontece? Aqui nós temos uma função desta forma aqui, ó. K de x igual a menos 1. Olha, rapidamente a gente vê que o valor de A aqui é 0, não tem, e o valor de B é menos 1, que é o termo independente. Não tem x, né? Então, o coeficiente que multiplica o x é 0, certo? Então, o que acontece? Ó, olhando a classificação ali, com relação a afim, linear ou constante, nós temos o seguinte, ó. A diferente de 0, só que ali deu A igual a 0, é o último, ó, então ela é constante. Quando ela é constante, coincide os dois, viu? Ela é constante tanto aqui quanto aqui. Por quê? Vamos lá. Zero. Tá vendo? A igual a zero, então é constante aqui e aqui. É o mesmo caso. Agora, a
questão do gráfico, a gente não precisa disso aqui tudo para traçar. A gente pode pular essas coisas. Por quê? Porque se ela é constante, a gente só precisa ver esse cara aqui, menos 1. Significa que esse fenômeno é menos 1 sempre. Ou seja, esse menos 1 é o eixo y. Então você vai ter sempre uma reta igual a menos 1, paralela ao eixo x. Então vamos aqui, ó. Na hora de traçar, você não vai precisar, ou seja, o gráfico constante ele é mais fácil de se resolver do que os outros. Você não precisa atribuir pontos, nem nada. Até porque, por exemplo, se você pegasse aqui, ó, o que seria o k de 0? Menos 1. O que seria o k de 1? Menos 1. O que seria o k de qualquer coisa? Menos 1. Então ela é sempre menos 1. Então você vê aqui o quê? O k, como ele é uma coisa que é y, k de x, isso aqui é o y, né? Então você chega aqui no eixo y e marca aqui o menos 1, ó. Menos 1. Como ela é constante, ela nunca vai se alterar, ela não vai nem subir nem descer. Então a gente só acha um ponto notável. Que é esse aqui, ó. Que a interseção com o eixo y quer fazer x igual a 0, que seria o k de 0, que é menos 1. Esse aqui não tem. Pode ter caso fosse assim, k de x igual a 0, aí ela passaria aqui no eixo x, mas, exceto nesse caso, nós temos isso. Então o gráfico constante é mais fácil. Uma vez que você deixa qualquer constante, você já chega na função e fala, pô, ela vale quanto? Menos 1, pronto, já traça um ponto. Se ela valesse 10, você chegava aqui na altura 10 aqui e traçaria uma reta constante. É um gráfico mais rápido de ser feito. E olha a palavra, constante, quer dizer o quê? Não houve alteração. É como se você olhasse o preço de um item da cesta básica e durante todo o ano aquele item não sofreu variação de preço. Então você disse que o preço dele foi o quê? Constante. Então essas palavras elas têm que ser associadas a situações reais para ficar mais fácil da gente entender. Beleza? Então isso aí é um exercíciozinho assim que eu diria bem completo, né, sobre gráficos principalmente. Eu acho que o objetivo nosso aqui é mais olhar para o item 3 e refletir a relação do item 3 com o item 2 e com o item 1. Tá certo? Mas o item mais importante aqui talvez seja o 3 e esta também é a associação com os itens anteriores. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.